interesse pela ciência, eu diria que tem uma origem talvez familiar. Meu avô era um cidadão cientista, ele era um engenheiro químico, mas cientista, inventou chuva artificial e outras coisas. E ele me falou, eu era criança, e me lembro dele mostrar o céu e dizer com admiração que era muito bonito, me interessou, eu tinha 7, 8 anos, primeira manifestação. Depois ele, por causa da história das chuvas, meu avô paterno, ele estudou manchas solares e coisas assim. Ele tem um livro que fala de estradas de ferro, ele era engenheiro ferroviário também. E engenheiro químico e ferroviário, nos anos 30, 40, né? E ele então teve que estudar o Sol para ver as influências das manchas solares sobre o clima que existe, né? E pôs umas tabelas, umas coisas assim, me deu um dia um livro. Quando ele editou, devia ter uns 12 anos, eu me interessei por aquilo. Então, essas coisas influenciam a gente, né? E depois eu sou fascinado pela astronomia desde que eu me entendo por gente. Pelos 16 anos, eu e uns colegas em Belo Horizonte fundamos uma sociedade de amadores de astronomia. Tínhamos 16, 17 anos, eram muito atrevidos e lá havia a possibilidade de reservar gratuitamente salas de conferências. E a gente fez isso várias vezes e começou a dar com palestras, gente atrevida mesmo, palestras de astronomia para 200, 300 pessoas, né? E fizemos isso durante alguns anos. Que idade você tinha? 16, 17 anos, todos nós. Nenhum era maior de idade a essa altura. Depois cada um foi fazer o seu vestibular e continuamos com essa sociedade, reuniões semanais em Belo Horizonte. E vários desses membros da sociedade estão na astronomia hoje. Quer dizer, isso também conta, né? Quer dizer, quando você tem uma iniciativa dessas lá para trás, em adolescente, muitas vezes isso te influencia fortemente. Então, de uma dúzia, 20 componentes dessa sociedade, uma boa dúzia, metade ou mais, faz astronomia ou geofísica, algo parecido. Começou assim o interesse, e depois aí voltou um pesquisador mais velho da França com o seu doutorado e o ITA resolveu abrir um departamento de astronomia, adquiriu um telescópio, construiu-se um telescópio lá, e eu fui fazer pós-graduação, abandonei minha engenharia nuclear, eu estava já empregado como engenheiro nuclear. Porque assim, aí você foi fazer engenharia? Fui fazer engenharia entre tempos, né? Como eletricista, eu fui contratado no reator em Belo Horizonte e continuei até terminar o curso de nuclear um ano a mais depois da engenharia. Terminei o curso, é um curso da Comissão Nacional de Energia Nuclear com a o FMG, né? Terminei, fiquei trabalhando, mas quando abriu-se esse departamento, eu abandonei tudo e fui ganhar metade para fazer astrofísica, um mestrado em astrofísica. É assim mesmo. E ainda bem que os jovens pensam assim, porque hoje eu faria a mesma coisa, mas enfim, é a coisa que o jovem faz, né? Meu pai ficou horrorizado e disse que eu tinha acabado com o meu futuro, evidentemente, e tal. Bom, e esse detalhe é importante, os mais velhos muitas vezes não entendem, né? E isso foi, minha vida, sempre fui muito feliz na pesquisa em astrofísica e tal, porque eu peguei o caminho certo, eu peguei o caminho que eu gostava, o que eu mais gostava, né? Sem pensar em se teria futuro, Fiz o mestrado no ITA, na época não havia doutorado no Brasil, fui para a França fazer doutorado para terminar a formação, né, que é sempre em pós-graduação, né, em astronomia. Terminei o doutorado, voltei e já tinha um contrato aqui no IAG, naquela época. E continuei, né, por aqui, fazendo outras coisas e fazendo projetos com colaboração internacional, que é coisa também importante, porque a gente estava iniciando naquela época a astronomia, então era importante ter contatos internacionais, né? Fiz contato sobretudo na França e continuei nesse trajeto. Comecei fazendo na tese de doutorado na França, estudei um certo tipo de estrela, que tem uma anomalia, que até hoje não se conseguiu explicar completamente, eu ajudei um pouco na minha tese, e trabalhei também com fontes de raio-x, que estavam sendo descobertas na época com satélites, o raio-x não atravessa a atmosfera, né? Então a gente estava lançando satélites naquela época, Inglaterra, Europa, Estados Unidos, e estudando essas ações, descobrimos que tinha um céu em rádio, assim como a gente olha e vê o céu no visível, né, com o nosso olho,
E vi um céu em rádio, aí descobriu-se depois, posteriormente, um céu em raios gama, em energia mais alta ainda, um céu em ultravioleta, etc, etc. Tudo através de satélites, porque essas comprimentos de onda não passam pela atmosfera, né? Não é a mesma coisa daquela coisa dos primeiros radiotelescópios, que foi o pessoal de telefonia que descobriu. Isso no final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, um engenheiro inglês, teve a ideia de voltar a antena de rádio para o céu. E descobriu descobriu-se então naquela época toda uma fontes em rádio, né? Essa história é muito interessante porque o que significa isso? Observar em vários comprimentos de onda, desde do rádio, do infravermelho, luz visível, etc., até o raios gama. É que os fenômenos que acontecem no céu, no universo, cada fenômeno emite fótons num certo comprimento de onda, é típico do fenômeno. Buracos negros e coisas mais energéticas, quasares, são buracos negros também, emitem em raio-x ou raios gama. Se você quiser estudar isso, esse tipo de objeto, tem que olhar nessa faixa, né? Muito bem. Aí vem as estrelas, digamos, comuns como o Sol, etc. Emitem mais no visível, por isso que o nosso olho se adaptou a isso, né? Na evolução, adaptou o seu planeta com a luz do Sol amarela filtrada pela atmosfera. Nosso olho, então, é um produto típico da evolução, da adaptação para o planeta. O planeta é a estrela no qual nós orbitamos. Então tem as estrelas na faixa do visível. Depois, quando você vai para o infravermelho ou para o rádio, que fenômenos são esses? A estrela é um bicho, uma bola de gás, né, etc., muito quente, que emite então os fótons mais nessa região, do visível. Ultravioleta até o começo do infravermelho. Infravermelho para frente até rádio são outros fenômenos, outra física. Como é que é? É o meio entre as estrelas, que a gente chama de meio interestelar, ou os envelopes que circundam as estrelas em formação, né? Esses emitem rádios, são baixa energia, fótons de baixa energia, etc., fenômenos de gases, essencialmente. Gases, às vezes grãos, que emitem. Então, o que acontece aí é emitido no infravermelho ou no rádio. Então, esses fenômenos a gente estuda em rádio, né? Grandes nuvens de gás e fenômenos que acontecem nessas nuvens. Quando a estrela vai se formar, ela tem uma nuvem de gás e poeira em volta dela, e isso emite no rádio, etc, etc. Nesse particular, nós temos hoje o instrumento mais preciso do ser humano, chama-se ALMA. Não tem nada a ver com a religião, é Atacama Large Millimeter Array, que é um conjunto de antenas, né? Faz interferometria, que é uma maneira de um pouco enganar a natureza. Você usa várias antenas e isso você melhora a resolução, o detalhe do que você vê. Aconteceu hoje com o buraco negro. Você viu, aquilo lá é uma foto pelo ALMA, né? Uma foto, entre aspas, né? A gente pega esses dados, por exemplo, rádio, raios gama, raio-x, e fabrica uma foto que o olho vê. Na verdade, a foto não é aquilo, a foto é diferente. Mas aí você faz um negócio com software e para que o nosso olho aprecie, né? Essa história. O que eu fiz? Eu fui fazer uma história, eram estrelas, onde havia junto uma estrela de nêutrons ou buraco negro que emitia raio-x. A estrela emitia no visível. Eu fiz a análise desses sistemas, né, uma em torno da outra lá, e fiz a minha tese de doutorado sobre isso. Voltei ao Brasil, continuei trabalhando um pouco nisso, até que descobriu-se que as estrelas têm estelemotos. Como tem os terremotos, que é uma vibração interna, né? A estrela tem estelemotos, a gente batizou de estelemotos. Então o que você faz com os telemotos? Quando os telemotos chegam na superfície da Terra, o pessoal lá, tem um terremoto no Japão, o pessoal de Uppsala, você ouviu falar disso, deteta lá porque a onda vai dentro da Terra, né? Quando a onda chega lá, o espectro que tem, que as frequências que aparecem, eles têm um traço, um testemunho do interior, da trajetória. Com isso você estuda o interior da Terra. Olha, não tem outro jeito, não é possível fazer um buraco de centenas de quilômetros. Então, a gente estuda através dos terremotos. Mesma coisa com as estrelas. Você olha uma estrela, você vê a superfície, né? Até um comecinho. Com os telemotos, você consegue examinar o interior, a estrutura da estrela. Então, a gente testou nossos modelos, que são muito bons, modelos de conjugações diferenciais e tal, da estrutura interna e da evolução. Por que evolução? Nos interessa muito a saúde do Sol. O Sol, se o Sol tem um chilique aí, nós estamos perdidos. Então a gente está aprendendo muito com essa história, chama sismologia estelar, como tem a sismologia da Terra, ou asterosismologia. Eu passei a estudar isso, e aí alguns colegas franceses lançaram um pequeno satélite e convidaram a mim, na verdade, eu coloquei o Brasil, evidentemente a comunidade, nesse primeiro satélite para estudar telemotos. E a mesma técnica, a precisão necessária para estudar os telemotos, dava para estudar, para descobrir exoplanetas, os planetas externos,
ao passar na frente da estrela, ele faz um pequeno eclipse, né? A precisão para os telemotos necessária é a mesma para você estudar esse pequeno eclipse que acontece quando o planeta passa na frente da estrela, lá longe. E com isso a gente descobriu que toda estrela tem planeta, essencialmente. E que com os satélites, esse aí, o chamado Corot, que foi o primeiro que o Brasil participou, e o Kepler da NASA, que esse aí era franco-europeu, né? Franco-europeu brasileiro. O Brasil participou desde o início, com todos os direitos. Depois veio o satélite Kepler da NASA, que descobriu milhares era maior, né? 1 metro de diâmetro, descobriu milhares de planetas. E a conclusão da gente é que toda estrela tem planeta. Bom, pelo que você falou, já fica claro mais ou menos assim, material em metros são dados obtidos de satélite e radiotelescópio também, né? Não. Nessa estrela não. Não. E o outro bichinho é raio-x, né? Então era satélite e observação do solo, né? E esses dados, o que é? Estão em... Bancos de dados. Bancos de dados, é. Banco de dados. No caso do satélite, por exemplo, do Corot, o francês, franco-europeu brasileiro, a gente fez um espelho de dados aqui, que a gente chama de... Tem um banco de dados aqui, no IAG, com os dados do satélite. Não é uma parte, né? Porque o satélite é infernal, né? Fica 24 horas rodando, gravando, né? Obtendo dados e manda para a gente, né? Então é impossível examinar tudo. Demora... Depois que o satélite é desativado, né? Cai em geral. Foi o caso do Corot, né? Jogaram no Oceano Pacífico. Tem uns 10 anos pela frente para estudar o que tem ali, né? Porque a quantidade é gigantesca. Mas o que é importante é que, durante essa história do Corot e da sismologia, ficou evidente que toda estrela tinha planetas, exoplanetas, os exoplanetas, que na verdade nosso sistema planetário é um exemplo. Não havia razão para achar que antropocêntrico é essa, que visão antropocêntrica de achar que só tem aqui, né? Coisas de vida, etc. E planetas. As projeções com os dados, sobretudo do satélite Kepler, que estudou a pequena região do céu e descobriu 4.000 planetas, é que na Via Láctea estima-se que haja 17 bilhões de planetas parecidos com a Terra, não estou falando de Júpiter e Saturno, rochosos parecidos com a Terra. 17 bilhões só na Via Láctea. Essa cifra é gigantesca. Eu não sei o que... É uma conta que o Carl Sagan fazia. Um pouco. Essas são extrapolações, mas aqui é baseado em dados muito concretos, né? Então, pode não ser 17, pode ser 10 ou 20, mas é por aí. São uma dezena de bilhão de planetas parecidos com a Terra. Então, isso me fez, em parte, durante esse trajeto, comecei a fazer exoplanetas também, estudar exoplanetas, descobrir, analisar, etc. É complicado porque às vezes a estrela vibra e tem essas manchas solares e coisas assim que imitam um eclipse. Então é muito delicado. Exige técnicas complicadas e tal, que a gente usa, né? A gente domina e usa. E aí tudo se faz, né, Ricardo? Na sua área, na minha área, é a ciência internacional. Não existe uma astronomia brasileira. Existem pesquisadores que se fazem astronomia que moram no Brasil, astrofísica. Mas a ciência é internacional, a gente publica tudo lá fora, né, como você sabe. É assim, né? Então a gente tem muito contato e colaborações, o que permite avançar mais rápido, né? O Brasil está sempre mais atrasado, tem que dar saltos para ver se não perde muito a distância deles, né? Os meios são mais precários, menores, né? Meio para comprar telescópio, para fazer instrumentação. E daí eu fui para o lado dos exoplanetas e, naturalmente, fui levado à astrobiologia. Hoje eu faço os dois, abandonei um pouco a sismologia e estudo a astrobiologia, que é a possibilidade de vida fora, a explicação de como a vida apareceu na Terra. Você sabe, como biólogo não se sabe fazer vida, fabricar em laboratório, não sabe como a vida apareceu na Terra. O pulo do químico para o biológico, para o vivo, né? Hoje eu faço exoplanetas e astrobiologia, oriento teses a respeito, etc., porque isso é uma área muito fascinante também. A gente tem dados já suficientes, tem teóricos sobre tudo, e tem dados do sistema solar por causa das missões da NASA e tal. Permitem muita coisa, fazer muita coisa, não é especulativo mais. E todo mundo está procurando o antigo princípio vital, né? Como é que você passa do químico para o biológico? Você se lembra que o biólogo clássico, tipo Jacques Monod, né? O Le Hasard et la Nécessité, né? Eles são pessimistas, porque acham que tem que ser uma reunião de muito feliz
de substâncias químicas e ainda mais, uma evolução muito feliz. Provavelmente a gente está nos faltando alguma coisa. Porque se tem vida aqui, um planeta que tem uma atmosfera que nos protege, e se tem 17 bilhões de planetas parecidos com a Terra por aí, mesmo que a atmosfera seja diferente, etc., o argumento estatístico é muito forte, sinto muito, não é? Ué, por que só aqui? Isso não existe, né? A não ser que você tenha um pensamento teísta. Eu sempre fui aficionado, desde adolescente, pela ficção científica. Você mencionou o Arthur Clarke aí, tem outros grandes, Asimov e outros, né? E isso acho que estimula muito a imaginação do jovem e tal, né? E no meu caso, acho que isso contribuiu bastante para que eu fosse fazer astronomia, astrofísica. Mas, então começou, minha admiração começou pelos autores, bons autores, tem muita porcaria também, né? Em ciência ficção e ficção científica, bons autores e tal, né? Mas eu não diria que eu tenho... Bom, meus ídolos são mais cientistas, Einstein, Oppenheimer, o pessoal que fazia física, na verdade. Como que chama aquele que tocava bongô? Esqueci o nome dele agora, você sabe. Feynman, enfim, esse pessoal escrevia livros e tal. E mesmo os antigos, tem livros muito interessantes do pessoal da mecânica quântica, lá de trás, né? E, então, foram essencialmente esses. Depois eu comecei a trabalhar, jovem, né, ainda na astronomia, minhas referências eram mais pesquisadores mais sêniores da astronomia mesmo. Eu não tenho assim, grandes ídolos que influenciaram, são os ídolos, são mais astrofísicos mesmo, etc. Se você está no dia a dia, no nosso dia a dia, né, eu mostrei o telefone há pouco ali, o smartphone. Ciência nos dá saúde, é o que assegura a saúde, nos dá pesquisa científica, né? Faz progredir a humanidade em todos os sentidos, no sentido do conforto, no sentido da segurança física, né? Etc., saúde, e no sentido de conforto em geral, né? Os avanços tecnológicos nos permitem ser mais eficientes, economizar mais tempo. A gente talvez vivesse melhor até no século passado, né? No século XIX, por exemplo, mas com mais tempo para pensar ou para usufruir das coisas, mas era uma vida fazia-se menos coisas, né? Tudo demorava mais, etc. Hoje é mais rápido, etc. Não sei se isso é melhor, mas eu acho que tem vantagens que a gente não pode negar, que são devido à ciência. Tudo é devido à ciência, na verdade. O progresso da humanidade se faz via ciência, né? O conhecimento científico. Então, acho que é isso, para a ciência é isso. Quer dizer, a ciência nos proporciona melhores condições de vida e de conhecimento. Acho que o ser humano cresce mentalmente, a sua mentalidade, a sua percepção do mundo e das coisas filosófica e também, né, via ciência sempre, né, via o conhecimento. Acho que essa é a vantagem. No caso da astrofísica, você sabe que a pesquisa é algo muito complicado, muito difícil. Exige uma dedicação muito grande, exige muito estudo, muita aplicação, né? Exige muito sacrifício de si mesmo. Você muitas vezes sacrifica. Eu conheço várias pessoas, vários colegas meus sacrificaram a família. Não tem família porque quiseram trabalhar e só ficar trabalhando. Então, exige sacrifício, exige muita determinação, muita vontade de fazer aquilo, né? Eventualmente, você consegue um emprego numa instituição científica, tipo universidade ou algum centro de pesquisa, mas não é muito grande o número de empregos. Muitas vezes, se você faz mestrado, doutorado e depois vai trabalhar em informática numa empresa privada, acontece isso muito com a astronomia, a gente tem que aprender muita coisa de informática e acaba ficando um bom expert. Mercado de capitais? Até mercado de capitais. Hoje temos engenheiros trabalhando em bancos, né? Bom, então, exige isso e eu digo sempre, olha, é fantástico, é muito interessante. Curiosamente, eu vou receber 2 meninas amanhã, bem jovens, que querem trabalhar, começar a iniciação científica, etc. Sempre parece, a astronomia é muito empolgante, né? Ela atrai muito o jovem. O céu, os mistérios e mesmo a astrobiologia em particular agora, de cada 3 pessoas que me procuram, 2 querem fazer astrobiologia. Isso acontece todo mês praticamente. Mas então eu digo assim, olha, se você quer fazer, quer. Então estude muito,
Está disposto a fazer isso? Estou disposto. Então você está com um bom começo. Tem que fazer uma graduação. A minha área, então, vai ser matemática ou física. Nós temos a graduação em astronomia também aqui no Instituto, em algumas outras capitais do Brasil. E depois tem que entrar numa pós-graduação, porque a especialização, de fato, a gente aprende astronomia e astrofísica na pós-graduação, fazendo mestrado e doutorado. O número de bolsas é limitado, mas os melhores, os mais aplicados, conseguem. Eu digo isso para eles, né? Eu entusiasmo até, apesar de falar, não é seguro, você não é garantido que você tenha um bom emprego, etc. Mas é muito interessante, é muito fascinante. O Einstein dizia que genialidade é 10% de inspiração e 90% de transpiração, né? É a transpiração que faz a competência. Ninguém é gênio a priori. Você pode ter uma pessoa que se destaca aqui e ali, às vezes até por uma questão de sorte. A Marie Curie não descobriu a radioatividade porque deixou os minerais na gaveta com a placa fotográfica. Tem várias coincidências, assim, digamos, felizes em ciência, né? Muitas outras, né? Então, é assim.